Deuteronômio capítulo 8. Você pode ficar de pé mais uma vez, em reverência à palavra. Como ouvimos do bispo domingo, né? Não é que é proibido, pecado, ler a Bíblia sentado ou deitado, mas por uma prática, né? Por uma herança que recebemos, metodista, nós temos a Bíblia em pé, né? Em casa a gente lê até sentado, né? Mas no templo a gente gosta de fazer dessa forma. Deuteronômio capítulo 8. Você encontrou? Eu que não encontrei, né? Só um minuto. Amém. Coloca só minha Bíblia ali, por gentileza, meu querido. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 8. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: todos os mandamentos que vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais. Todos os mandamentos que hoje ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais. Vos multipliqueis, e entrei, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e até te provar, para saber o que está no teu coração, e se guardares os teus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como o homem castiga teu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda o mandamento do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus não te põe numa boa terra. Te põe, numa boa terra. Terra de ribeiro de águas, terra de fonte de mananciais, que saem do vale e das montanhas. Terra de trigo e de cevada, e de vides e figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus por a boa terra que ele te deu. Senhor, a tua palavra é viva, tua palavra é poderosa, ela é tremenda, ela é eficaz. Ela fala conosco de uma forma tão maravilhosa. E nós pedimos que o teu Espírito venha falar conosco. Em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Pode sentar. Essa semana Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Compartilhamos até os grupos pequenos, né, das células que temos trabalhado nas casas. E a palavra que o Senhor ministrou no nosso coração é: por que passamos tantas lutas, né? Por que passamos tantas lutas? E talvez você já tenha se perguntado isso: meu Deus, por que eu passo tanta luta? Né? Talvez a gente até pense que, eu não sei se você já disse isso, porque para mim as coisas são tão mais difíceis. A gente acaba olhando para a nossa vida e talvez julgando que as nossas lutas, as adversidades, as lutas que nós vivemos, elas são tão maiores do que a do vizinho, do irmão. E a gente acaba se dizendo e te perguntando por que as coisas são tão difíceis para a gente. Por que eu tenho que passar por tantas lutas? Quais talvez sejam os propósitos dessa luta na minha vida? E aí, o Senhor me conduziu, né, para esse texto em Deuteronômio capítulo 8. Porque em pensar que passar por lutas, né, quando a gente entende
Eu já disse isso aqui, da minha preocupação como líder, como pastor, como um líder, né, um pastor de rebanho, com o qual o Senhor me chamou. Quando eu penso da responsabilidade de trazer para essa pessoa, que talvez está entregando a vida para Jesus, talvez está começando a sua caminhada na fé, a minha responsabilidade como líder e como pastor dela é dizer para ela, olha, a caminhada cristã vai ter muita luta, você vai ter muitas adversidades, terão muitos gigantes que se levantarão sobre a sua vida. E talvez a minha preocupação passa também por muitas vezes encontrar um evangelho que talvez, obrigado meu irmão, um evangelho que talvez não seja tão sincero com as pessoas que estão dizendo para as pessoas que se elas aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, elas não terão mais lutas, elas não terão mais adversidades. Talvez esse evangelho ele seja mentiroso, talvez não seja o evangelho para o qual as pessoas querem ouvir. Estava lembrando ontem sobre uma passagem quando Jesus está pregando um evangelho real. E o evangelho real, ele traz confrontos. O evangelho real, ele não é apenas a multiplicação dos pães, não é apenas as curas maravilhosas e portas abertas que vivemos, mas o evangelho real. E a palavra de Deus vai dizer que a multidão começa a ir embora. Porque a multidão, ela não está interessada no evangelho real. A multidão, ela está interessada na multiplicação dos pães, no milagre. Nós também queremos. Você quer isso? Você quer bênção também? Eu quero bênçãos, eu quero milagres também. Porém, o evangelho real me leva a entender que as bênçãos, elas são consequências na vida de quem anda com Jesus. Mas ela não é o fim, ela não é o meio, ela é o caminho que o Senhor mostra a sua bondade, a sua fidelidade para nós. Mas nesse texto referente que nós acabamos de ler, a multidão começa a ir embora, começa a se dispersar, cada um pegando o seu caminho, talvez dizendo, hoje não tem pão, hoje não tem milagre, hoje é só advertência, alinhamento, discipulado. Vamos embora, a gente não quer isso não. E o dia está um pouco complicado, que Jesus olha para os seus discípulos e vai dizer para eles, se vocês quiserem ir, pode ir também. É isso? Jesus aquele dia não está muito bom, né? Mas não, irmão, não é que ele não esteja bom, é porque o evangelho é real. O evangelho também tem luta, tem dificuldade, tem alinhamento para a gente. É como a palavra de Deus nos fala de Jeremias, que o oleiro está trabalhando sobre o barro e tantas vezes o oleiro pega a gente. O oleiro pega a gente e percebe que o vaso tem rachadura e percebe que algumas coisas precisam ser consertadas. Ele amassa, começa ali um processo de conserto sobre a nossa vida. E Pedro vai dizer nessa palavra que Jesus está mandando, não está mandando, né? A palavra que está confrontando e as pessoas estão indo embora. E Jesus está dizendo para Pedro, para os outros 11, se vocês quiserem ir também, eu dou oportunidade para vocês irem. E Pedro vai dizer, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro está dizendo é, Senhor, está doendo. A palavra hoje veio, né, como uma pancada. A palavra veio, talvez, nos alertando e revelando para nós aquilo que nós somos. Mas ainda assim, Senhor, nós não abriremos mão da tua presença. Aleluia. Ainda assim, Senhor, nós não temos outra alternativa. Nós não temos plano B. E tem muita gente que carrega plano B. Tem muita gente que fala, se o evangelho não der certo, eu caminho por um outro lado. Se o evangelho complicar e me apertar um pouquinho, porque o evangelho pregado hoje não é mais um evangelho de renúncia. Mas Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, toma sua cruz, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, pode vir. Mas é impossível seguir Jesus sem renúncia, sem abrir mão de coisas, sem permitir que Ele trabalhe em nós e Ele nos forja na realidade que Ele quer para a nossa vida, o modelo, a forma que Ele quer para nós. E o texto que nós lemos
fala sobre isso. O texto que nós lemos fala sobre o evangelho que é real, sobre o que Deus está falando para o povo de Israel em Deuteronômio capítulo 8, advertindo o povo. Aqui o povo está num momento muito crucial da sua história, da sua vida, né? Os 40 anos de deserto já passaram, 40 anos de lutas, de adversidades, né? Mas é muito interessante como essa palavra começa, porque essa palavra começa dizendo: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardai. Diga comigo, guardai. Todos os mandamentos que hoje vos ouvemos, guardai. Guardar para quê? Para que você viva. Guardar para que você viva e você multiplique, que você entre e você possua a terra que eu jurei aos vossos pais. E o Senhor vai trabalhando aqui na vida daquele povo, trazendo para aquele povo, dizendo o caminho do deserto. Olha o que diz, se você já fechou sua Bíblia, mantenha-la aberta, por favor, em Deuteronômio capítulo 8. Olha o que a palavra de Deus diz, no verso 2. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou pelo deserto esses 40 anos, para te humilhar. Irmãos, qual foi o propósito do deserto então? O propósito do deserto, os historiadores vão dizer que saía do Egito, aquela quantidade, né, milhões, cerca de 2 milhões de pessoas, como dizem os estudiosos, era muita gente, né? Jacó multiplicou muito nesse período ali no Egito, é muita gente, e eles estão saindo, e alguns estudiosos vão dizer que mesmo levando em conta que havia crianças, mesmo levando em conta que havia idosos, gado, boi, não tinha como ir correndo, mesmo levando em conta um passo um pouco mais lento, se demoraria 40, 50 dias, essa caminhada até Canaã. Não era tão longe, não era tão distante como a gente pensa. Mas os 40 anos, eles se faz presente e necessário para a vida do povo. A gente sabe por quê, porque desobedeceu, porque desonrou, porque não acreditou no milagre, faltou fé. Mas aqui em Deuteronômio, capítulo 8, Deus está falando que permitiu a não deixar esse povo entrar nessa terra de qualquer jeito. Porque às vezes a gente acha que Deus vai permitir que a gente viva a bênção de qualquer jeito. Às vezes a gente acha que Deus, na sua misericórdia, Ele vai dizer, Ele vai afrouxar um pouquinho. Ele vai afrouxar para a gente. Quantas e quantas vezes a gente como pai, a gente como mãe, a gente estabelece um castigo, porque no meio do castigo a gente afrouxa. Não é isso? Quem é mãe, quem é pai, nosso coração, assim, não é bem aí, né? Sendo muito duro, sendo muito... Mas o Senhor não, irmãos. O Senhor, Ele não entrega Canaã para o povo da forma que o povo está. Deus desejava libertar o povo. Deus trouxe libertação para o povo. Mas o Senhor não entrega Canaã nas mãos do povo de qualquer jeito. O Senhor espera que o povo esteja pronto para viver o que Canaã tem para ele. Porque, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai perceber que quando o Senhor nos coloca nas Canaãs que Ele tem para a nossa vida, e tantas vezes o Senhor já me inseriu em algum Canaã, mas eu não estava pronto, e eu estraguei Canaã. Eu transformei Canaã em Egito. O Senhor está trabalhando na tua vida, o Senhor você permite ser trabalhado pelo Senhor, irmão? Olha o que a palavra de Deus diz: eu te trouxe para o deserto para te humilhar, acompanha comigo, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Olha isso, irmão. Olha Deus falando para o povo: eu te trouxe, eu permiti esses 40 anos por um propósito. E ontem, na célula nós trabalhamos, né? Ontem, nas terças, né? Ontem não, que a gente foi para o cinema, né? A igreja ontem foi para o cinema. Foi bom, né, Graça? Foi muito bom.
Vemos aquele filme, foi muito bacana. Então as células de ontem não aconteceram, mas a célula de terça, como a célula da Jane, do João, aconteceram. E nós falamos sobre os propósitos desse texto de Deuteronômio capítulo 8. E o primeiro propósito dito para nós aqui é aprovar o nosso coração. Talvez a gente não entenda o motivo das lutas que nós estamos enfrentando, mas o Senhor, Ele prova o nosso coração. Não há momento melhor para provar o nosso coração, o coração de um crente, quando ele enfrenta adversidade. São esses momentos, irmãos, que revelam o grau da nossa confiança em Deus. O pastor Júnior, não sei se você lembra, o pastor Júnior, que é da Metodista em Petrópolis, no meu aniversário, ele veio, fez uma surpresa, não sabia que ele viria. Ele pregou sobre o vaso de alabastro daquela mulher que entra na reunião que Jesus está, e ela quebra um perfume caríssimo. E ele perguntou, pregando, ele perguntou, que aroma sai de você quando você é quebrado? Porque o texto diz que quando ela quebra o perfume, o cheiro, acabou, o aroma acabou tomando toda a casa. E muitas vezes nós somos quebrados. Muitas vezes o Senhor nos quebra. E ser quebrado dói. E muitas vezes o Senhor permite que vivamos, porque Ele quer provar que cheiro que sai. Porque talvez no momento da adversidade, o que sai é murmuração, o que sai é dúvida, o que sai é dor, o que sai é traumas, o que sai é algumas coisas que nós carregamos conosco. Mas que em nome de Jesus, no meio da adversidade, quando o Senhor Ele provar o nosso coração, Ele possa encontrar que nós o servimos não pelo momento que nós estamos passando, mas porque nós, acima de tudo, amamos o Senhor. Nós não adoramos, não é porque tem pão. Moisés, tem pão, cadê o pão desse deserto, Moisés? Cadê a água desse deserto? Era melhor a gente ter ficado no Egito. Pelo menos no Egito tinha cebola, pepino. Quem tem saudade de cebola e pepino, irmão? Mas quando nós passamos por determinadas coisas, revela o que está aqui dentro. Às vezes muita murmuração, às vezes a gente fala demais, às vezes a gente não verbaliza, mas a gente diz muita coisa na nossa mente, diz muita coisa no nosso coração, e Deus permite que a gente passe por determinadas situações como essa, porque Ele quer nos provar. Deus nos faz passar por lutas para provar o nosso coração e nos revelar as nossas próprias reações, mostrando como realmente está o nosso coração. Você entendeu isso? O Senhor quer mostrar para a gente. Não é que Ele não saiba, Ele quer mostrar para a gente como está o nosso coração no meio das lutas. Qual o nível de fé, de confiança que nós carregamos nele. O segundo propósito desse texto de Deuteronômio capítulo 8, o Senhor está dizendo para nós no verso 3. Vê se você acha comigo aí. Deuteronômio 3 e 4. Deuteronômio 8, como nós estamos lendo. Do verso 3 ao verso 4, diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome. Para quê? Para te sustentar com maná. Que você não conhecia, nem os teus pais conheceram. Para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Meu Deus do céu, hein? Olha o que Deus está falando para nós nessa noite. Olha o que Deus está falando para o povo de Israel, que está com o pé em Canaã, mas ainda não entrou. Deus está dizendo para essa geração: olha, eu permiti que os pais de vocês comessem do maná. Porque talvez você achou que era do teu bolso, era com o que você podia comprar, era com a tua força, com a tua capacidade. Eu te mostrei que não é assim. Você é sustentado pela palavra que sai da minha boca.
Você é sustentado não pelo que quanto você tem no banco. Você é sustentado não pelo teu emprego. Você não é sustentado pelo alguém, por a mãe, pelo pai, pelo patrão, não. Quem te sustenta é o Senhor, e o Senhor provou isso. O Senhor está dizendo para o povo aqui em Deuteronômio capítulo 8, que Ele permitiu que o povo sentisse fome no deserto. No deserto não tem padaria, no deserto não tem mercado, no deserto não tem açaí, no deserto não tem nada. E agora? Como é que a gente faz? Permissão de Deus. Eu permiti que você tivesse fome. Para quê, Deus? Eu queria mostrar para você que o que sustenta não é o pão que você carregava. É a palavra que sai dos meus lábios. E é muito interessante que as pessoas pegavam do maná, pegavam ali para o dia seguinte. Deixa eu guardar, né? Vai que amanhã não tem. Vai que amanhã não tem. Deixa eu pegar aqui, pegar para minha família aqui. Vai que o Senhor se esquece. O que acontecia? Apodrecia. Dava bicho. O que Deus queria mostrar para o povo. Que a bênção, aquilo que o povo carregava. Que o pão que veio não era da força do braço do povo. Mas era por aquilo que saía da boca de Deus. Você pode fazer assim com as tuas mãos, irmão? E declarar comigo nessa noite. Sabe o que te sustenta? É o que sai da boca de Deus. Você sabe o que te mantém de pé? É o que sai da boca de Deus. Você sabe o que te mantém, sabe, alimentado? É o pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que desce da boca de Deus. É isso que Jesus está falando para Satanás no deserto, anos e anos depois. Jesus está falando, Satanás, eu não vou transformar essa pedra em pão. Por quê? Porque não é só de pão, eu não preciso de pão, eu preciso da palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Talvez você tenha vivido um tempo onde você tenha se perguntado, meu Deus, por que tanta luta? É Deus te ensinando e dizendo, você é sustentado é pela palavra que sai da minha boca para você. Estou provando o teu coração. Verso 4 diz assim para a gente. Alguém pode dizer, ler para mim, Deuteronômio 8, verso 4? O que diz aí? Nunca, de novo, nunca se envelheceu as suas vestes sobre ti. Que sonho, né, irmão? O povo ia crescendo e a roupa continuava do mesmo tamanho. Olha que bênção. O povo andava e o pé não inchava. A sandália não gastava. A gente comprou a gente fica um período, daqui a pouco a gente vai e compra a roupa para os meninos. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, um de 11, um de 6 e um de 2. Aí a gente compra roupa para todo mundo, não é? Uma pancada só. Compramos roupa por Tito, tem 1 mês e meio. O menino já perdeu quase tudo a roupa. A calça está tudo pescando. O pé do menino estava desse tamanho, está desse tamanho, com 6 anos. Meu Deus do céu, que é isso, menino? Ajuda o pai, cresce devagar. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que o Senhor sustentou, o Senhor levou aquele povo com um propósito, mostrar para aquele povo que Ele sustentaria todas as coisas. Talvez no meio das nossas lutas, das nossas adversidades, a gente não se dê conta que apesar das lutas, o Senhor tem sido o sustento fiel na nossa vida, irmãos. Talvez apesar das lutas, a gente não se dá conta que as sandálias não têm se gastado, que as roupas não têm se gastado, que a fidelidade de Deus, ela permanece fiel em nós. Aleluia. Eu finalizo para a gente ter um tempo de oração, porque o terceiro propósito que nós conversamos essa semana
que Deus, Ele vai usar das lutas para trazer, para promover a gente. Se a gente pensar e falar assim, meu Deus, tem um caminho, o Senhor coloca um caminho, 2 caminhos diante da gente. Tem luta, outro com luta. Certamente, qual que a gente vai escolher? Sem luta, né? É muito mais confortável, melhor, talvez mais seguro. Mas quem seria Davi se não fosse Golias, né? Já parou para pensar? E Davi foi promovido, reconhecido, visto, porque um gigante se levantou contra ele. E tantos homens de Deus que a gente relata nos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, o que seria de Abraão, se Abraão não tivesse coragem de sair da terra para o qual o Senhor estava chamando ele ter coragem de passar por lutas, adversidades? O que seria Moisés se não fosse o mar vermelho e todas as outras pragas e lutas que ele enfrentou? E aqui está dizendo para nós, lê para a gente para o verso 7 até o verso 7 e 8, por favor, Del. Deus prometeu uma terra linda e produtiva para o seu povo, amém, irmão? Prometeu para mim e para você também. E quando nós confiamos, quando nós somos fiéis e confiamos do Senhor, Deus sempre tem algo melhor preparado para nós. O Senhor tem sempre algo melhor para aqueles que enfrentam e vencem lutas da vida. E se você passar nas provas da primeira série, né, quando você estudou, você teve condição de ir para a segunda, e na vida cristã é muito semelhante, porque as lutas que nós enfrentamos hoje, ela nos prepara para outras. E se nós somos reprovados nessa, a gente faz de novo. E se a gente for reprovado nessa de novo, a gente vai fazer outra vez. Eu não vou perguntar quem já ficou reprovado aqui. Eu já fiquei reprovado. Meu filho não me escute. Ele nunca me perguntou, né? Mas eu já fiquei reprovado 2 anos. A 5ª série e a 6ª série. Por bobeira. Por levadice, bagunça. Sentava lá atrás, não queria saber de nada. A 5ª e a 6ª série, fiz de novo. E é tão difícil fazer de novo, porque você já sabe o que o professor vai dizer. Eu não fiquei reprovado por ignorância, por não saber matéria. Eu não fiquei reprovado porque eu não conseguia compreender o conteúdo. Eu fiquei reprovado por não entender que eu precisava de muitas coisas além de nota para passar. O que eu fiz? Fiz de novo. Tão complicado fazer de novo. Talvez se o povo tivesse entendido que as lições que ele aprendeu no primeiro ano dessa escola chamada deserto, talvez não fosse necessário 40 anos. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? As lutas, elas são muito necessárias, mas talvez não seja necessário 40 anos. É necessário 40 anos quando você não aprende com 2, com 5, com 10. É necessário 40 quando a gente não entende o que Deus está ensinando. E ao invés da gente entender, a gente murmura, a gente espragueja, a gente diz que Deus não está olhando, que Deus não abençoa. É muito mais fácil para a gente, alcançar e encontrar responsáveis para algumas derrotas que nós estamos tendo em algumas lutas. Mas talvez seja muito mais simples para a gente quando a gente entende que no meio daquilo que o Senhor está nos ensinando, eu entendo então, eu estou saindo daqui nessa noite aprendendo que as lutas então, elas servem para me promover, elas servem para revelar o meu coração para mim mesmo,
elas servem também, como nós falamos no item 2, para nos ensinar a perseverar. Mas quando eu passo então por essa luta, eu vou entender, Senhor, eu aprendi então. Meu coração, ele está quebrantado. Eu já entendi que o Senhor é que sustenta a minha vida. Eu já entendi que, Deus, que a minha vida está na tua mão e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu já entendi, Senhor, que eu preciso guardar isso no meu coração para que eu viva, para que eu multiplique, para que tudo que vier eu seja bem sucedido. O problema é quando nós não entendemos isso e a gente vai reprovando matéria e nas matérias de Deus a gente vai o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. Daqui a pouco a gente está no 40º ano e a gente ainda não entendeu o que o Senhor desejava ministrar. Porque Deus é muito melhor do que a gente como pai, sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Se nós somos maus, Jesus vai dizer, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará com ele todas as coisas. Jesus. Se eu, com 4 dias de castigo, eu já estou afrouxando. Às vezes tem que botar o Heitor, o mais velho, de castigo, sem televisão, sem tela, sem isso. Tá bom, pai. Eu vejo meu filho cabisbaixo, andando em casa, sem nada para fazer, quer os brinquedos. Fala assim, vamos afrouxar esse negócio. A gente falou que é 2 meses, mas 4 dias tá bom. Vamos afrouxar esse negócio que tá pesado pro menino, a carinha dele como tá. O Senhor é melhor do que isso. Mas o Senhor, Ele vai permitir que a gente passe, como nós olhamos para Deuteronômio capítulo 8, por todas essas coisas, porque Ele tem um propósito. Ele não nos levará para Canaã. E nós não estamos falando da Canaã dessa terra. Está falando de uma Canaã muito maior, onde mana leite e mel para nós. Onde tem coisas muito superiores a essa que o Del leu. Muito superiores. Você crê nisso mesmo, irmão? Amém? Que tem uma Canaã reservada para você. Que esse lugar aqui não é o paraíso final, é o deserto. Onde nós estamos aprendendo tanta coisa. Onde Deus está provando o teu coração, onde Deus está te ensinando a se tornar cada dia melhor. Quando o Ministério de Louvor pode chegar, mas quando nós estávamos terminando o período de quarentena, da pandemia, me chamou a atenção porque logo assim que começou a afrouxar um pouco mais, né? As pessoas estavam na rua e eu vi uma briga de trânsito. Muita arrogância, muita violência. Eu falei, meu Deus do céu. 2 anos dentro de casa. O povo não aprendeu nada. 2 anos dentro de casa, o povo saiu tão arrogante quanto entrou. Tão violento quanto entrou. Eu fui para casa meio que revoltado com aquilo que eu tinha visto, porque a pandemia nos amassou. A pandemia pegou a gente e mostrou para a gente que a gente não era nada. Mostrou para a gente o quão necessário nós éramos de Deus, quão necessitados, aliás, nós éramos do Senhor. Mostrou para a gente quão pequeno a gente precisava ser. Mas ainda assim a gente saiu, algumas pessoas saíram mais altiva, né? Mas às vezes o Senhor vai permitir que a gente passe por determinadas coisas para revelar o nosso coração.